A idade vai chegando e com ela as marcas do tempo também se tornam mais evidentes. Algumas ficam na pele, como os cabelos brancos e as linhas no rosto. Outras se escondem por dentro, silenciosas, aparecendo apenas quando nos obrigam a parar e prestar atenção. E é nesse ponto que muita gente se engana, porque não é a idade em si que rouba nossa vitalidade, mas sim o que acontece com o nosso corpo quando deixamos de cuidar dele com carinho e atenção. Sabe, eu sempre digo que viver mais não significa apenas contar anos. Significa viver com qualidade, com liberdade de ir e vir, de sentir prazer nas pequenas coisas, de acordar de manhã sem aquela sensação de peso no corpo. E isso é possível sim, mesmo depois dos 60, 70 ou mais. Mas para isso, é preciso ter uma conversa sincera sobre algumas doenças que se tornam mais comuns com o passar do tempo. Não para colocar medo, mas para mostrar que há caminhos para prevenir, amenizar e até, em alguns casos, evitar que elas façam parte da nossa vida. Imagine seu corpo como uma casa antiga. Se você cuidar bem da pintura, do telhado, da parte elétrica, ela continua firme por muitos anos. Mas, se deixar infiltrações crescerem, fios se desgastarem e a limpeza ficar para depois, mais cedo ou mais tarde, algo vai dar problema. Nosso corpo funciona do mesmo jeito. Algumas doenças crônicas, como a hipertensão, o diabetes ou a artrose, são como infiltrações silenciosas. No começo, você quase não percebe, mas elas vão se instalando aos poucos. A pressão alta, por exemplo, é chamada de assassina silenciosa, porque na maioria das vezes não dá sinais claros. A pessoa vive normalmente até que, de repente, surge uma dor de cabeça mais forte, uma tontura ou, em casos mais graves, um problema no coração ou no cérebro. Mas sabe o que é curioso? Grande parte das vezes ela poderia ser controlada apenas com mudanças simples no dia a dia. Comer menos sal, praticar uma caminhada leve, evitar o excesso de café, coisas pequenas que, somadas, fazem uma enorme diferença. O mesmo vale para o diabetes tipo 2, que tantas pessoas desenvolvem depois dos 60. Ele é traiçoeiro, porque vai danificando o corpo aos poucos, afetando visão, rins, nervos, e quando a pessoa percebe, já sente as consequências. Mas a boa notícia é que o controle também começa no prato e nos hábitos. Trocar refrigerantes por água ou sucos naturais, escolher alimentos integrais, colocar mais frutas e legumes na rotina. São gestos que, quando viram parte da vida, protegem muito mais do que qualquer remédio sozinho. E aqui vale lembrar, não estamos falando de fazer dieta como castigo, mas de se alimentar com prazer e consciência. Porque comida não é só combustível. É memória, é afeto, é parte das nossas histórias. Você não precisa abrir mão da comida que ama, mas pode aprender a preparar de um jeito mais saudável, reduzindo o que faz mal e fortalecendo o que traz energia. Outra visita frequente na casa de quem já passou dos 60 é a osteoporose. Ela não chega com barulho, mas enfraquece os ossos e aumenta o risco de fraturas. E aqui, mais uma vez, a prevenção começa cedo, mas nunca é tarde para cuidar. A vitamina D, que vem do sol, é fundamental, assim como o cálcio, que é encontrado no leite, queijos, folhas verdes e até em pequenas sardinhas. E o movimento é o melhor amigo dos ossos. Caminhar, dançar, fazer exercícios leves, tudo isso mantém a estrutura forte. Talvez você esteja pensando, mas eu já tenho essas doenças, o que faço agora? A resposta é simples e poderosa: cuidar mais de você a partir de hoje. Porque mesmo quando a doença já está presente, ela pode ser controlada, e isso muda completamente a qualidade de vida. E isso envolve não só seguir orientações médicas, mas também prestar atenção aos sinais do corpo e respeitar os seus limites. Eu sempre gosto de lembrar da Dona Elza, uma vizinha minha de 74 anos. Quando descobriu a hipertensão, achou que sua vida iria mudar para pior, mas ela decidiu fazer o contrário.
transformou o diagnóstico em um motivo para cuidar mais de si. Começou a caminhar no quarteirão com uma amiga, trocou o sal por temperos naturais e até aprendeu a cozinhar receitas novas. Hoje, ela me diz que se sente mais viva do que aos 50. E tudo começou com pequenas mudanças, sem pressa, mas com constância. Cuidar da saúde depois dos 60 não é sobre evitar a passagem do tempo, mas sim sobre tornar essa jornada mais leve e prazerosa. É como aprender a conviver com o corpo de hoje, sem comparar com o de ontem, mas dando a ele o que precisa para continuar funcionando bem. Porque no fim das contas, não existe idade para começar a se cuidar. O momento certo é sempre agora. E é por isso que, enquanto conversamos, eu quero que você pense. Quais são os sinais que seu corpo tem te dado e que você talvez esteja ignorando? Uma dor nas articulações que parece normal da idade? Um cansaço constante? Uma alteração na visão? Tudo isso pode ser um recado. E ouvir esses recados é o primeiro passo para evitar que eles virem um problema maior. Assim como a casa antiga que precisa de manutenção para continuar acolhendo bem, o nosso corpo também pede cuidado, atenção e carinho. E a boa notícia é que muitas vezes o que ele pede não custa caro, não exige nada impossível, só pede que você se coloque em primeiro lugar, mesmo que por alguns minutos do dia. Sabe, eu estava pensando outro dia como o nosso corpo é como uma casa que habitamos por toda a vida. Quando somos jovens, parece que as paredes são novas, a pintura está impecável e as janelas se abrem com facilidade. Mas com o passar dos anos, algumas dobradiças começam a ranger, algumas paredes pedem reparo, e se não cuidarmos, pequenas infiltrações podem virar grandes problemas. As doenças crônicas funcionam assim. Elas se instalam aos poucos, muitas vezes sem que a gente perceba, e quando damos conta, já estão exigindo atenção diária. Mas isso não significa que não possamos reforçar os alicerces e impedir que elas tomem conta da nossa casa. Significa apenas que precisamos estar mais atentos e agir com mais carinho e constância. Quando se fala em pressão alta, por exemplo, muitas pessoas pensam: todo mundo tem na minha idade, é normal. Mas não é bem assim. A hipertensão não é uma parte inevitável do envelhecimento. Ela pode ser prevenida e controlada. É como aprender a ouvir o ritmo do próprio corpo, perceber quando ele está pedindo calma, reduzir o sal na comida, evitar os alimentos ultraprocessados, caminhar todos os dias, beber água o suficiente. São pequenas mudanças, mas que funcionam como trocar o telhado antes que a chuva chegue. E sabe o que é mais bonito? Quando você cuida da pressão, está cuidando também do coração, dos rins, do cérebro. É um gesto simples que protege todo o sistema. O diabetes tipo 2 também entra nessa conversa. Muitas vezes ele chega silencioso, quase sem aviso, até que um exame de rotina revela que a glicose está alta. E aí vem aquela mistura de medo e dúvida. Será que vou ter que viver de dieta restrita agora? A verdade é que o corpo responde muito bem a pequenas mudanças. Comer mais frutas, legumes, menos açúcar, fazer caminhadas leves. É como abrir janelas para que o ar circule melhor. E quando você entende que a alimentação não é um castigo, mas uma forma de nutrir, tudo fica mais leve. É como preparar um prato colorido e pensar: estou me dando um presente. Outra questão que merece atenção é a osteoporose. Os ossos, que já foram tão firmes e resistentes, podem perder densidade com o tempo. Mas isso não é uma sentença inevitável. Assim como cuidamos de uma planta regando-a todos os dias, também podemos fortalecer nossos ossos com alimentação rica em cálcio, exposição moderada ao sol para absorver a vitamina D e exercícios que estimulem a musculatura. Imagine seu corpo como uma árvore. Quanto mais forte for o tronco e as raízes, mais firme ele ficará diante dos ventos. E o vento da vida, a gente sabe, sopra com força às vezes. Falando em ventos fortes, não podemos nos esquecer das doenças respiratórias crônicas, como bronquite e enfisema. Elas muitas vezes se instalam em quem fumou por muito tempo, mas não apenas. O ar poluído, poeiras, infecções mal cuidadas também deixam marcas.
Respirar é algo tão automático que só percebemos a importância quando falta o fôlego. Por isso, parar de fumar, evitar ambientes poluídos, manter a vacinação em dia, tudo isso é como limpar as janelas e permitir que entre mais luz e ar fresco na casa. E o coração? O coração é o motor dessa casa. As doenças cardiovasculares continuam sendo uma das principais causas de problemas na terceira idade, mas não são inevitáveis. Elas estão profundamente ligadas ao que comemos, como nos movemos e até como lidamos com as emoções. Estresse constante, má alimentação, sedentarismo, tudo isso enfraquece as engrenagens. Mas, ao mesmo tempo, uma vida com mais movimento, menos frituras e mais risadas fortalece cada batida. É como trocar o óleo e ajustar o motor de um carro que já rodou muito, mas que ainda tem muitos quilômetros pela frente. Eu sempre digo que cuidar do corpo depois dos 60 é um ato de amor próprio, mas também um presente para quem a gente ama. Quando você está saudável, pode brincar com os netos, viajar sem medo, aproveitar uma tarde na praça, rir com os amigos. É mais do que prevenir doenças. É preservar histórias, memórias e momentos que ainda estão por vir. E isso vale cada esforço. Agora, enquanto a gente vai conversando, eu percebo que existe algo ainda mais importante do que falar das doenças em si. É falar do cuidado contínuo, aquele que não depende de sintomas para começar. Porque a prevenção é como cuidar do jardim antes que as ervas daninhas cresçam. É um olhar atento e constante. É saber que cada caminhada, cada prato saudável, cada noite bem dormida está construindo não só mais anos de vida, mas mais vida nos anos. E no fundo, eu sei que você já tem dentro de si essa força para mudar pequenas coisas. Não precisa ser radical, não precisa fazer tudo de uma vez. É como ajeitar um cômodo de cada vez. Hoje, talvez, seja o dia de beber mais água. Amanhã, quem sabe, reduzir um pouco o sal. Depois, acrescentar uma caminhada leve. Quando você vê, a casa inteira está mais iluminada. Se você está achando esse conteúdo útil, comente abaixo nos comentários. Gratidão. Isso nos mostra que você está aqui com a gente, atento, presente. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Agora, vamos seguir em frente. Mas veja, saúde não se constrói apenas com alimentos, exercícios e exames. Há uma dimensão invisível, mas poderosa, que sustenta nosso bem-estar. O emocional. Depois dos 60, muita gente acredita que já viveu o que tinha para viver e que agora é só esperar o tempo passar. Mas isso é um engano cruel. A vida não tem data de validade para os sonhos e o corpo sente quando a mente perde o brilho. Solidão, falta de propósito e desânimo. São silenciosos, mas corroem a saúde tanto quanto o açúcar ou o cigarro. Você já reparou como certas pessoas parecem carregar uma energia boa, mesmo com um corpo mais frágil? É porque cultivam conexões, risadas, curiosidade. Elas conversam com vizinhos, aprendem algo novo, se envolvem em pequenos projetos. Isso mantém o cérebro ativo e o coração aquecido. E o inverso também é verdadeiro. Isolamento, ressentimento e tristeza constante aceleram o envelhecimento, minam a imunidade e abrem espaço para várias doenças. É como deixar uma casa fechada por muito tempo. O ar fica pesado, a poeira se acumula e logo surgem rachaduras. Por isso, eu sempre incentivo: cultive amizades. Ligue para alguém que você não fala há tempos. Aceite aquele convite para caminhar, mesmo que dê preguiça. Vá a um encontro comunitário, participe de grupos, aulas ou oficinas. E se não encontrar nada perto, use a tecnologia. Aprender a mexer no celular ou no computador pode abrir portas para conversar com pessoas do outro lado do mundo, participar de grupos com interesses parecidos, ver e ser visto. E sim, existe beleza em continuar aprendendo, mesmo que leve mais tempo para entender. Mas há outra verdade. Não basta viver mais, é preciso viver bem.
E isso significa respeitar seus limites, mas também desafiar-se um pouco. Sabe aquela receita nova que sempre quis testar? Tente. Aquele instrumento guardado no armário? Tire o pó. Aquele lugar que sonha visitar. Planeje, mesmo que seja uma viagem curta. Esses pequenos objetivos criam movimento e alegria. Eles dão um motivo para o corpo e a mente se manterem ativos. E aqui vai uma reflexão que talvez toque o seu coração. Quando cuidamos de nós mesmos, damos exemplo para quem vem depois. Filhos, netos, amigos, todos percebem. Você se torna inspiração viva de que a idade não é um freio, mas sim um convite a viver com mais consciência. É como dizer ao mundo, eu continuo aqui, inteiro, com histórias para contar e momentos para criar. Agora imagine-se daqui a alguns anos olhando para trás. Você vai querer se lembrar de dias cheios de limitações e arrependimentos ou de dias cheios de vida, movimento, risadas e descobertas? O que você faz hoje vai decidir qual dessas memórias será a sua. E não precisa começar com um grande passo, basta escolher, todos os dias, um pequeno ato de cuidado. Um copo de água a mais, uma caminhada curta, um telefonema para alguém especial, um prato mais colorido. Pequenas sementes que com o tempo viram um jardim. Então, meu convite para você é este. Não espere o corpo pedir socorro, não espere que a casa desmorone para pensar em consertar. Comece agora, com aquilo que está ao seu alcance. Você ainda tem capítulos para escrever, abraços para dar, histórias para viver. E eu estarei aqui sempre, lembrando que o tempo é precioso demais para ser desperdiçado. Porque viver muito é bom, mas viver bem, isso é insubstituível. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que você ama. Deixe seu comentário contando qual será o seu primeiro passo para cuidar mais de si. E lembre-se, cada dia é uma nova oportunidade para construir a saúde e a vida que você merece. Curta, se inscreva no canal Vida Lúcida e ative o sino para continuar recebendo toda semana conteúdos como este. Sua participação ajuda a manter esse espaço vivo e útil para milhares de pessoas. Obrigado por me ouvir até aqui. Seja bem-vindo ao Vida Lúcida e até o próximo vídeo, que será simplesmente esplêndido.